Olá, camaradas, mais um vídeo para o canal Marxismo Bárbaro. Meu nome é João Paulo e nós vamos concluir, na verdade, o livro A Ciência da Lógica, Doutrina da Essência. Nós vamos para a última categoria da essência e no próximo vídeo vamos começar um livro novo da lógica de Hegel, que é a Doutrina do Conceito. A gente vai hoje para dois debates que são vitais, a questão da causalidade. A causalidade é um princípio, vamos dizer assim, a ciência oficial valoriza muito a causalidade como parte da sua ciência. A pergunta é, que causalidade? Tudo bem, a causalidade é vital para a ciência, mas qual causalidade? Qual deve ser a causalidade? Então nós vamos entrar nesse debate, mas antes nós temos que entrar num debate que o introduz, que é a questão da substância e dos acidentes, tá? Nós vamos direto para a aula agora, então o vídeo vai ser curto, provavelmente, mas a gente vai debater bem. Nós vamos também debater acaso e causalidade, tá bom? Em Lukács. Vamos lá. Substância e acidente é uma relação em que a substância é a parte essencial, tá? A substância é a parte essencial. O acidente é o lado externo, vamos dizer assim. É a parte não essencial de uma coisa, por exemplo. Então nós temos uma oposição a ser resolvida, a descobrir a unidade dessa oposição. Nós temos a substância, que é a parte essencial, e temos a parte não essencial, que é os acidentes da coisa, que é a parte não essencial. O que Hegel afirma é que essa oposição existente, na verdade, esconde uma unidade. Tá? Esconde a unidade. A substância, por ela ser ativa, por ela ser a própria aparência dela mesma, por ela ser ativa, ela se expressa nos acidentes. Ela põe os acidentes. E os acidentes, por outro lado, são apenas a expressão da substância. Tá? Então nós temos uma unidade de substância e acidente. A substância é os próprios acidentes e os acidentes são a própria substância. Tá? Essa é como ele inicia esse último capítulo que nós estamos vendo desse livro. Então assim, parece que os acidentes da coisa, né, da substância, são o primeiro a ser considerados e são independentes da substância, mas não são independentes. A substância põe ela mesma como um outro, né? Põe os próprios acidentes. Então os acidentes revelam a substância. Mas se a gente considerar substância e acidente também como separados, eles são um, mas eles também como separados, a substância após pôr os próprios acidentes, ela retorna para si mesma. Então, ao retornar para si mesma, ela meio que se separa, né, a substância dos acidentes. O que acontece aí? Essa separação daquilo que é única, substância, se transforma a substância em potência. Então, a potência é o meio termo entre a substância e o acidente. Esses extremos, os acidentes e a substância, não são nada como extremos, né? Eles só são como unidos. E essa união e esse meio termo é a potência que a substância tem. A substância é potente. Isso é importante para a gente debater o próximo ponto, que é a questão da causalidade. Tá? Primeiro, a causalidade formal. Hegel passa de uma categoria para outra, né? Então, assim, a substância, por ela ter potência, ela põe o acidente. Então, ela é causa do acidente. Ela é causa do acidente. E o acidente é o efeito, tá? Essa é a primeira consideração sobre causalidade, que o Hegel fala, que é a causalidade formal. A substância é infinita, né? A substância até aqui é infinita. Então ela tem essa potência que faz ela gerar uma outra coisa, que é o acidente. O que nós descobrimos
é que a causa só existe se ela for causa de um efeito. E o efeito só existe se ele for efeito de uma causa. Não dá para existir um sem o outro, tá? Parecem totalmente separados, mas não existe um sem o outro. E eles são mais profundos do que se pensa. Eu vou explicar aqui por que eles são extremamente profundos ao ponto deles ser um só. Como a causa ela passa para a consequência, a causa deixa de existir e a consequência deixa de ser consequência de uma causa. Veja, a causa se realizou na consequência, certo? Como a causa passou para a consequência, a causa deixou de existir, a consequência deixou de ser consequência. A causa e a consequência, elas têm por baixo a mesma coisa, o mesmo conteúdo, o mesmo substrato. A causa e a consequência é como se fosse o externo, porque o que tem dentro da causa tem dentro da consequência. É importante isso. O que tem dentro da causa tem está também dentro da consequência. Passa de um para o outro. E é que a gente chega na causalidade determinada, que quando eu tive o primeiro contato foi incrível, assim. Primeira coisa, de fato, o que está dentro da causa passa para a consequência. Qual é o exemplo um exemplo claro disso? É a chuva. A chuva molha o chão, molha o ambiente. A chuva é uma água e após chover, a chuva é a causa que tem água, e após chover, a água ficou no chão molhado. Então a mesma água que está na chuva, que é a chuva, se tornou uma propriedade do chão molhado, se tornou uma qualidade. O mesmo que está na causa está na consequência. O que está na causa passou para a consequência, certo? Então isso é uma clareza que se tem que ter. O que está na causa passa a si mesmo para a consequência, tá? Se empurra uma rocha e essa rocha se movimenta, é o mesmo movimento, mesma força, o mesmo movimento que apliquei sobre a rocha que fez a rocha se mover. A causa passa para a consequência. Tá? Aquilo que está na causa passa para a consequência. Tá? Leva um destaque duas coisas. Primeiro, a chuva é a água para si, né? Ela é própria chuva. E depois ela se torna um adjetivo, uma qualidade do chão, que é o chão molhado, característica do chão molhado. Mas a água que estava aqui também estava aqui. Isso já é interessante sim, mas Hegel ainda vai mais longe, já vai mais longe do que isso. Antes de ir nesse mais longe, que é o próximo ponto, há que destacar que a causa é sua própria causa. Causa sui, vamos dizer assim, com mais desenvoltura. A causa produz ela mesma, como própria causa. E é que a gente está ainda no exemplo da chuva, né? A água caiu por causa da gravidade no chão. Essa água no chão evapora, se transforma em nuvem de novo e depois cai. Ele vai e volta. Essa repetição, esse processo de ida e volta é a causalidade sendo causa de si mesmo. Tá? A causalidade tem sua própria causalidade. A água que está na chuva, ela passa para a consequência, mas ela volta a ser chuva e volta. Isso ajuda muito a gente entender o próximo ponto, que é efeito e contra-efeito. Uma forma de expressar isso mais interessante é causalidade recíproca. Causalidade recíproca, que algo produz seu próprio efeito e retorna para si mesmo. Efeito e contra-efeito, tá? Causalidade recíproca. Hegel disse assim, tem um problema na causalidade determinada, que é o seguinte: você tem uma causa, aí você tem um efeito, que é a causa de outro efeito, que é uma causa de outro efeito, que é uma causa e vai até o infinito.
você tem um efeito que tem uma causa, que tem uma causa, que tem uma causa, que tem uma infinito. É um mal infinito. Então, Hegel resolve isso dobrando a causalidade. O que é esse dobrar a causalidade? É o seguinte, você tem uma substância que é causa, que causa um efeito nessa substância e que causa um efeito, e essa substância que era passiva, por sua vez, retorna esse mesmo efeito na primeira causa, na primeira substância. Então fica essa interação em que uma causa gera um efeito e essa outra substância passa um contra-efeito para essa causa e assim é o desenvolvimento. Assim é o desenvolvimento causal completo, né? Condicionante. Você tem duas substâncias, essas causam um efeito nessa, que por sua vez devolve. Outra forma de ver é em forma de três, né? Essa causa um efeito aqui, que causa um efeito aqui, que causa um efeito aqui, retornou. Né? Em 3 também dá para observar. Essa substância causa um efeito nessa substância, que causa um efeito nessa terceira substância, que causa um efeito na primeira substância de novo. E aí segue o ciclo, na segunda substância para a terceira, para a primeira. Então, isso é uma forma de causalidade completa. Marx a percebe no estudo do Capital, e tem lá, é literal no texto de Marx, causa e efeito ao mesmo tempo. Ele diz assim, a acumulação é ao mesmo tempo causa e efeito da concentração e da centralização de capitais. Não vou ter como explicar isso agora esse exemplo científico de forma detalhada, né? Porque o vídeo não é sobre economia. Mas é um exemplo, a gente pode dar vários exemplos. Por exemplo, existe uma polêmica na psicologia. Eu estava lendo um livro de psicologia que tratava de todas as teorias, um livro grosso, aqueles livros de universidade mesmo. E ele dizia assim, ó, não se sabe se a depressão gera o alcoolismo ou o alcoolismo gera a depressão. Qual dos dois? A depressão gera o alcoolismo ou o alcoolismo gera a depressão? Na hora, porque eu tinha estudado Hegel, eu vi, olha, isso é uma polêmica falsa, porque seja qual for o primeiro, o ativo primeiro, começa uma causalidade recíproca. Se você está alcoólatra, você fica depressivo, que te deixa mais alcoólatra, que te deixa mais depressivo. Veja que tem um ciclo de causa e efeito, em que o que é causa se torna efeito, o que é efeito se torna causa. Recíproca. Tá? É uma interação, é um efeito e um contra-efeito. E nós temos, exemplos podem ser vários. Eu quero destacar do meu livro A Crise Sistêmica, eu percebi, por exemplo, não é nem exatamente do livro, trato de forma mais específica no livro, mas explicando de forma mais geral. A economia dos Estados Unidos, a economia imperialista dos Estados Unidos, produz seu poderio militar. O poderio militar dos Estados Unidos é uma consequência do seu poderio econômico. Mas uma vez existente, o poderio militar também influencia de volta o poderio econômico. Veja se você vê que é uma causalidade recíproca, um efeito e um contra-efeito. Você também tem, por exemplo, Nossa, eu tinha um outro exemplo. Militar, enfim, eu tinha vários exemplos para dar. Eu estou lembrando desses. Eu acho que são bem satisfatórios de qualquer forma para dar. Não estou conseguindo lembrar. Mas enfim, esses são exemplos básicos para você chegar à interação. As substâncias se interagem umas com as outras. Existe uma substância total, uma única substância, que se expressa como várias substâncias, né? Independentes, autônomas. E essas substâncias interagem umas com as outras, tá? Interagem umas com as outras. E gera interação, essa causalidade recíproca, tá bom? Agora nós vamos para a questão da causalidade e do seu oposto, o acaso. Isso não é tratado por Hegel, tá? É uma contribuição do Lukács. E
É uma contribuição interessante. Ele levou esse debate para o marxismo e por isso ele vai se lembrar do resto da história humana, se tivermos muita história humana daqui para frente, né? Que é o seguinte, lembra que nós temos uma totalidade e a totalidade é feita de partes. A totalidade é feita de partes. Essas partes interagem entre si, uma causando a outra e vice-versa. Na causalidade recíproca, elas têm uma relação causal recíproca, tá? Um outro exemplo, eu lembrei aqui mais de um dos tantos exemplos. A economia capitalista gera o Estado capitalista. Mais uma vez criado, o Estado capitalista influencia a economia capitalista. É uma relação de ida e volta. Mas enfim, essas partes, essas tantas partes influenciam umas às outras. Elas estão em causalidade recíproca, certo? Mas porque essas partes estão em relação complexa, pode ocorrer acasos, ocorrem acasos, tá? Porque elas estão numa relação complexa de causalidade, em que elas são muitas e tudo mais, isso dá espaço para acontecer acasos, tá? E é assim que Lukács conseguiu unir causalidade e acaso, em que a própria relação causal das partes permite que ocorram acasos, né? Por causa da própria complexidade. E com isso a gente conclui o vídeo, tá? A próxima aula vai ser sobre universal, particular e singular. E espero não ter esquecido nada de dizer nada do que eu tenho que dizer aqui. Mas é isso. Até a próxima aula.